Por que o Bahia está em crise? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes de eu dar a minha opinião do porquê eu acho que o Bahia está em crise, se é que o Bahia realmente está em crise, ouçam o desabafo comentário do jornalista Cássio Cardoso no pós-jogo do Bahia contra o Atlético Paranaense. Os últimos jogos, Cássio? Eu vou lhe dizer que sepulta as confianças de maneira definitiva. Eu não vou dizer que as coisas estão definidas, como eu não disse antes do gol de empate, porque esse é o futebol. Então, eu não vou dizer que o Bahia... muito doido que Biel terminou botando pra dentro lá. Não vou dizer que o Bahia não vai chegar nos 55 pontos, que ainda pode matematicamente chegar a 56 e alcançar a vaga na Libertadores. Mas para mim o ano do Bahia acabou. Para mim o ano do Bahia foi embora hoje aqui em campo contra o Atlético Paranaense. O Bahia escreveu num campeonato que tinha tudo para ser uma campanha de Libertadores, uma das suas páginas mais vergonhosas. Tamanha a incapacidade de fazer o básico. O Campeonato Brasileiro e os adversários foram generosos com o Bahia. Eu já vi muito time chegar aqui e jogar 3 vezes mais do que esse Atlético e não conseguir vencer na Fonte Nova. O Atlético foi um time que jogou em nível de time de primeira fase de Copa do Nordeste, time de primeira fase de Campeonato Baiano. Não há nada que atenue o que o Bahia fez hoje aqui em campo. A incapacidade do Bahia, a impotência do Bahia, a ineficiência do Bahia. E isso, Tony, não vai ser personalizado em um só não. É todo mundo. É do campo a fora do campo. Não é admissível que o Bahia passe tanto tempo sem ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro, com esse investimento, com tempo para treinar, com vaga da Libertadores escancarada, dizendo venha jogar Libertadores. E o Bahia com essa incapacidade. O Bahia deveria, Tony, criar um espaço no museu dele para botar esse campeonato com a cara de todo mundo que estava aí. Do Carlos Eduardo Santoro ao Adriel. Porque eles protagonizaram uma das maiores vergonhas da história do clube. Protagonizaram um ano em que encheram o torcedor de ilusão. Ninguém vende a alma para ficar sem mastigar nada não. Quando o torcedor do Bahia entregou o controle ao Grupo City, não foi para ouvir uma lorota de Ferran Soriano dizendo que o trabalho de Rogério Ceni é tão sofisticado quanto o de Guardiola. Lorota. Aprenda essa expressão no português, já que o seu português é muito... Muito bem. Aí vocês ouviram a opinião de um profissional, né? Ele estava ali na rádio, falando do que ele achou do pós-jogo aí, do jogo do Bahia, da temporada do Bahia, enfim. Vocês entenderam o que o Cássio quis dizer, né? Todos nós vimos a, entre aspas, digamos assim, revolta do Cássio com o futebol do Bahia, né? Realmente o Bahia não está jogando absolutamente nada. Mas o Bahia está em crise por quê? Primeiro, Grupo City pagou todas as dívidas, ou sei lá, 90% das dívidas do Bahia neste ano. O Bahia é um clube que há 2 anos atrás tinha 300 milhões em dívida, agora deve ter no máximo 10 milhões e olhe lá, o Grupo City pagando tudo. Segundo, o Grupo City acabou de anunciar que está comprando um terreno por 200 milhões de reais para construir um novo CT do Bahia. Terceiro, a Fonte Nova casa cheia sempre. Sempre. Os jogadores do Bahia não jogam para menos de 30, 35 mil pessoas. É casa cheia sempre. Quarto, salários pagos em dia no Bahia. Não falta nada para os jogadores do Bahia. Muitos desses jogadores, quando vão enfrentar clubes de fora da Bahia, voo fretado. Nem sequer voam em voo comercial. E se voam muito menos em voos comerciais do que voo fretado. É fretado sempre. Outro ponto, fizeram a pré-temporada em Manchester, lá no CT do Manchester City. Porra, uma baita experiência profissional, não só para aqueles atletas mais rodados, mais tarimbados, como Everton Ribeiro, como também para um menino como Luciano Juba, que eu acho que nunca tinha saído do Brasil. Saiu do Sport pro Bahia e foi direto fazer uma pré-temporada lá no meio do frio, na neve, lá em Manchester. Baita experiência profissional. Isso sem falar outras regalias do Grupo City com o seu grupo de jogadores do Bahia. Sem falar também que em 2023 e 2024, juntando os dois anos, o Bahia gastou mais de 200 milhões de reais em contratações.
Nunca na história deste clube foi gasto tanto dinheiro em contratações. Jogadores que a gente jamais imaginaria que jogaria no Bahia, como o Everton Ribeiro, campeão de Libertadores, brasileiro, Copa, campeão de tudo. Hoje é um dos principais nomes do futebol do Bahia. O Bahia que no começo do ano tinha, para mim, o melhor, ou no máximo top 3 meio-campo do Brasil. Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. Quem é que barrava esses caras? No papel, um dos maiores meios de campo do futebol brasileiro. O Bahia que neste momento está na 8ª colocação do campeonato, a sua melhor campanha na era dos pontos corridos. Então, depois disso tudo, o porquê o Bahia está em crise? Porque eu vejo todos os dias influenciadores do Bahia, parece um velório, gente, nos vídeos dos caras. Parece um velório. Isso quando nos chamam palavrão para todo lado, filho disso, filho daquilo, você... Quando não baixa o nível, né? Mas enfim, um influenciador assim como eu, que dá a cara aqui na internet, ele é muito mais do que um, entre aspas, profissional. Ele é um torcedor. E o torcedor que é dono do seu próprio nariz, que é dono do seu próprio canal, que não tem chefes e não deve nada a ninguém, ele fala o que ele quiser. Então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas sem papa na língua, falando em uma linguagem aqui na internet que não é a politicamente correta, né? Mas eu entendo, são torcedores. Então a pergunta é, por que o Bahia está em crise? Eu me recuso a acreditar que a culpa é só do Rogério Ceni. Me recuso. Ah, o Rogério Ceni tem culpa? Tem, claro, ele é o treinador, porra, ele é o comandante. É claro que ele tem culpa. É ele que escala o time, é ele que faz as substituições. Mas espera aí, gente. Falta Jean Lucas jogar um pouquinho mais de bola. Falta Caio Alexandre jogar um pouquinho mais de bola. Tassiano que sumiu. Quando o negócio ficou a Vera de verdade, Tassiano sumiu. Porque quando era no campeonato estadual e na Copa do Nordeste pegando pato morto, era imitando galinha, jogando no Barradão imitando galinha, jogando na Fonte Nova, jogando milho no gramado. E qual foi o resultado disso? Vitória campeão estadual. Copa do Nordeste, Bahia disparado, o time favorito para ser campeão na Copa do Nordeste. Colocou 8 pontos, ou foi 10 pontos na frente do Fortaleza na primeira fase da Copa do Nordeste, porque os dois estavam no mesmo grupo. O Bahia, se não me engano, o Bahia terminou com 18 pontos e o Fortaleza com 8 ou foi com 10, uma coisa assim. Acho que foi com 8. Acho que o Bahia colocou 10 pontos na frente do Fortaleza. O Bahia se classificou em primeiro, o Fortaleza em segundo. Inclusive, a campanha do Fortaleza na fase de grupos foi tão ruim da Copa do Nordeste que o último time do grupo A, que era o grupo do Sport do Ceará, que foi o... Quem foi? Foi o Picos? Ou foi o Altos? Ah, não lembro. Eu sei que esse time tinha 10 pontos e o Fortaleza 8. Mesmo assim, o Fortaleza se classificou, porque no outro grupo tinha gente pior do que o Fortaleza, né? E o Fortaleza acabou sendo campeão da Copa do Nordeste. E o Bahia foi eliminado para quem? CRB. Chegaram os clássicos do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo, realmente, eu não lembro quanto foi, mas eu acho que o Bahia ganhou, não foi? Acho que o Bahia ganhou o primeiro jogo, na Fonte Nova. Eu sei que no segundo jogo, o Fortaleza meteu 4-1 na equipe do Bahia. Bahia que teve nas cabeças do Campeonato Brasileiro no começo, no primeiro turno. De repente viu o Fortaleza empatar em pontos e passar. Hoje o Fortaleza tem, sei lá, uns 18 pontos na frente do Bahia. Uma verdadeira vergonha, uma humilhação. Essa que é a verdade. Mas de quem é a culpa? É só do Rogério Ceni? Não. A culpa não é só do Rogério Ceni não, gente. O Grupo City tem culpa. Fez contratações muito ruins, principalmente no ano passado, que são jogadores que ainda andam por aí, perturbando o ambiente do Bahia, perturbando, que eu digo, disponível para entrar e não fazer nada. O Grupo City também é um pouco teimosinho, né? Teimoso, porque não gastou dinheiro fazendo um elenco assim, um centroavante de verdade. Foram buscar Lúcio, um menino novo aí, do Uruguai, base, ainda promessa, né? A sorte do Grupo City é que o menino está fazendo gol. Tá valendo aí os 60 milhões de reais. Mas com esse dinheiro poderia ter trazido 2 bem mais experientes, né? Mas claro, se não é o Lúcio fazendo gol, Everaldo não vai fazer. Estupian, se fosse bom, tinha ficado. Né? A verdade é que Estupian era uma bomba, jogava nada. Porque se fosse bom, tinha ficado. Só que Estupian brilhou, entre aspas, porque Everaldo é o centroavante de vocês. É Everaldo, pô. É Everaldo. 3 anos de contrato com o Grupo City Bahia. Vocês ainda vão ter que aguentar Everaldo o ano inteiro em 2025. Porque vocês acham que ele vai perder essa boquinha, é? Vai não! Entendeu? Então tem muitos culpados, tá? E um dos principais é o grupo de jogadores. Claro
Tem que pôr culpa nesses caras também, porra. São eles que perdem gol, são eles que perdem pênalti, são eles que fazem falta, são eles que são expulsos. Não, não é só Rogério Ceni não. O grupo de jogadores também é culpado. Então, se hoje existe um culpado, não é só o Rogério, é o grupo de jogadores que fez com que o Bahia saísse da primeira, segunda, terceira, quarta colocação para a oitava, só ladeira abaixo, já sem perspectiva de jogar uma Libertadores na fase de grupo. Talvez jogue uma pré-Libertadores, porque está 1 ponto, se não me engano, abaixo do Cruzeiro, e o Cruzeiro é o 7º colocado. Só que o Cruzeiro e o Bahia estão a 10, 11 pontos do São Paulo, que é o 6º. Nunca que o Bahia vai pegar o São Paulo nesse campeonato, nunca. Se o Bahia entrar na pré-Libertadores, é porque vai tomar a vaga do Cruzeiro. Porque do Botafogo, olha só, Botafogo, Palmeiras e Botafogo, não importa, Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo, este grupo tá muito separado do Cruzeiro para baixo. São 10, 11 pontos na frente do Cruzeiro, o São Paulo, e do Bahia também. Então, gente, por isso que o Bahia está em crise. Foi assim, teve uma expectativa muito grande nesse elenco, muito grande, um primeiro turno maravilhoso, mas depois, E aí eu pergunto para você, de quem é a culpa do Bahia estar em crise? Deixa like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau.